Salve galera, beleza? Canal novo aqui, a gente vai estar falando sempre um pouco de programação. A ideia é trazer dicas rápidas, usuais, né? Então que melhorem o seu nível como programador, e ao mesmo tempo sempre trazendo boas práticas, boas qualidades que a gente adquiriu aí nos anos de trabalho, né? Hoje eu vou falar sobre o Virtual Environment, né, ou VEnv aí do Python, beleza? Muita gente se confunde em como usar, sobe o código pro Git e tudo mais, não entende para que que serve, né? Então vamos lá, essa é para quem está começando aí no Python. É o seguinte, o Virtual Environment ele é como se fosse uma caixinha onde o Python vai tacar suas dependências do seu projeto para você não ter essas dependências no seu computador. Então imagina que você tenha dois projetos e você precise usar uma dependência em uma versão em um projeto e essa mesma dependência em outra versão no outro projeto. Como você faria isso? Se isso está no seu computador, você teria que instalar a versão que você quer e quando você fosse trocar de versão, você precisaria desinstalar e instalar a versão que você está pensando em usar no outro projeto. Qual que é o maior problema disso, além da chatice de ficar instalando e desinstalando toda hora? Essa dependência traz outras dependências e você poderia estar perdendo alguma coisa, alguma quebrando essas cadeias de dependência de algum modo nesse meio. Para evitar isso, o Python tem então o venv, né? Então, para usar o venv é muito simples. Você vai dar um Python 3 "-m venv e o nome do seu environment. Normalmente o pessoal chama de env mesmo. Então, com isso ele vai criar esse environment e agora você tem que ativar esse environment. Então, env/bin /activate, beleza? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, vou criar um virtual env e vou ativar ele. Então vamos supor que eu queira instalar o Fast API. E nesse meu projeto eu vou usar uma versão do Fast API atual. Então pip install Fast API. Nota que aqui, ó, esse env significa que eu estou trabalhando nesse env, ele está com esse environment ativado, beleza? Então eu instalei aqui o Fast API, se eu vim aqui dar um pip freeze para ver essas dependências, ele vai mostrar aqui, ó, Fast API 0.116.2. E essas outras dependências, né? Por que eu instalei o Fast API e veio tudo isso? Porque dentro do Fast API ele já tem essas dependências, beleza? E aí esse é o maior problema. Se eu mudar essa versão, ele poderia estar usando uma versão diferente de uma dependência dele, que poderia quebrar aí todo o seu projeto, beleza? No caso aqui, então, vou instalar nesse projeto 2 vou instalar o Fast API, mas eu vou instalar ele numa versão antiga, 0.1.3. Beleza? Então instalou. Se eu vim aqui, vou dar um pip freeze. Nota que o Fast API aqui, né, tá 0.1.3, desse lado 0.116. Ou seja, uma versão bem diferente. Essa é a ideia aí da gente usar o venv, né? Então posso dar um deactivate para desativar ele, né? Se eu dar um ls para ver as pastas, ó, você nota que ele tem uma pasta do env, como eu falei. É como se fosse um pacotinho que vai ficar junto com o seu projeto e tudo que você precisa vai estar aí dentro, beleza? Lembrando que aí você precisa incluir esse env no seu git ignore, né? Você não quer subir esse env para o seu código em produção, para o código do GitHub. Beleza? Isso é um erro que a galera comete bastante, não colocar. Vou deletar aqui então o virtual env desse project 2, ou project 2. Vou deletar também do project 1, vou dar um deactivate primeiro e vou mostrar aí o jeito que eu gosto de usar, que é a dica que eu deixo para vocês, que é o Virtual Env Wrapper. Ele é um Virtual Env do mesmo jeito, ele é só uma chamada, uma facilidade, né, uns atalhos para você usar o Virtual Env. E ele, em vez de deixar essa pasta no projeto que você está usando, ele vai deixar no home do seu usuário. Você pode decidir essa pasta, né? Mas assim, é como se todos os virtual envs ficassem na mesma pasta e ele simplesmente linka isso com o seu projeto. É, Então, vamos lá, vou criar um virtual env. Então, simplesmente eu posso dar um mk virtual env e vou chamar de project 1. Beleza, criei ele aqui. Vou instalar o meu Fast API do mesmo jeito, tá? Então, instalei aqui o Fast API. Se eu dar um ls, ó, não tem absolutamente nada no meu projeto, beleza? Ele não criou uma pastinha. Essa pastinha ele cria em outro lugar. Opa, deu um freeze, pip freeze.
Aí, se eu ver aqui, ó, exatamente as mesmas dependências, tá? Ó, FastAPI 0.16.2. Vou criar aqui do outro lado, então, mk virtual env project 2. Dá um pip install, FastAPI na versão mais antiga, o mesmo esquema que eu fiz antes, beleza? Estou mostrando a diferença de trabalhar com um com o outro. Dou o pip freeze, ele também vai ter aqui as mesmas dependências, beleza? Que é muito legal aqui agora? Eu posso, por exemplo, dar um deactivate aqui e ativar o outro environment, né? Então, work on, vou pôr aqui o project one agora, que é o mesmo desse lado, né? Então, nota aqui, ó, já mudou, né? Tava com o 2 ativado, aqui eu tô com o project one ativado. Posso instalar aqui mais alguma coisa, né? Por exemplo, requests. Agora, se eu der um pip freeze, ele vai estar aqui, ó, a mesma versão que tinha aqui do Fast API que eu já tinha instalado e instalou aí também o requests, né? Se eu dar o pip freeze aqui desse lado, ele vai atualizar, né? Ele só não estava igual porque não estava do mesmo jeito, ó. E aí você pode ver que ele já tem exatamente as mesmas ferramentas aí. Outra coisa que eu gosto muito aqui é a possibilidade de trabalhar com os mesmos comandos do Linux, né? Então eu posso dar um remove virtual env, por exemplo, ó, e dar um project all. Project all ele não foi. Então posso dar um project one e um project two. Ele vai deletar esses dois virtuais environments, beleza? Se eu mudar aqui agora, né, ó, work on project one, ele vai falar que não existe, beleza? Além disso, eu posso usar, por exemplo, ls virtual env, tem que ser tudo junto, ls virtual env, para listar os meus environments que eu já tenho no meu computador, beleza? E aí eu posso trabalhar em qualquer um, por exemplo, aqui, ó, vou trabalhar nesse digital wallet. Então, work on digital wallet, se eu vim aqui no pip freeze, eu consigo ver tudo que tem instalado aí. Esse aqui é um projeto bem maior, né? Beleza, então, isso que eu queria falar para vocês hoje. Essa é a ideia de usar o Virtual Environment. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo aqui de como usar o Virtual Env Wrapper. Eu recomendo muito, tenho usado há anos e acho que ajuda muito, tanto em produtividade quanto organização. Funciona perfeitamente também no VS Code, né? Eu vou abrir aqui um VS Code para vocês verem. Ele já funciona aqui, ó. Apesar desse projeto não ter nada. Qualquer coisa.py. Aqui já dá para ver o Virtual Env, certo? Então mostra o que eu tô, né? Se eu quiser mudar de Virtual Env também, posso mudar, beleza? Você pode controlar a versão do Python também no Virtual Env, mas vou deixar isso para falar em outro vídeo, né? Caso que tenha um 3.8, 3.12, isso é bem tranquilo de fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa uma curtida, compartilha aí com seus amigos pra gente começar esse canal de uma forma bem legal. Valeu, galera!